Você tem dificuldade de falar em grupos, de participar ativamente? Se sim, fica aqui comigo nesse vídeo, porque agora a gente vai conversar justamente sobre a vergonha, o medo de se expor, a dificuldade de expressar aquilo que você pensa quando você está perto de outras pessoas. Se por acaso você ouvir algum barulho de carro, de caminhão, é porque eu tô aqui na minha sacada. Por mais que eu fique de microfone, às vezes pode acabar tendo algum ruído, tá? Mas vamos pensar que é porque a gente tá aqui, ó, bem conectado aqui juntos, no momento do meu dia a dia, e o importante é a mensagem aqui que eu vou passar para você nesse momento. Vamos lá. O que acontece quando nós estamos em grupo? A gente pode se sentir aliado, julgado, a gente pode sentir que as pessoas vão todas olhar pra gente e vão pensar alguma coisa sobre nós, estão o tempo inteiro tirando impressões sobre nós. E se a gente já tem uma característica mais de ser introvertido, de ficar mais quieto, a gente pode acabar se sentindo desconectado daquele ambiente por não ter a necessidade tão grande de ficar falando o tempo inteiro. Então, uma pessoa que ela é extrovertida, ela chega, ela fala, ela sorri, ela faz brincadeira, ela chama a atenção, ela gosta disso, ela recarrega as energias dela estando ali junto com os outros, conversando e tudo mais. Já uma pessoa introvertida, não. E quando ela percebe que os outros, pelo menos essa é a percepção que ela acaba tendo, todos os outros falam muito, as pessoas estão sempre ali se entrosando, eu não. Ela começa a se sentir deslocada, ela começa a sentir que ela não é pertencente, ela não fica bem ali naquele contexto e ela começa a se cobrar ser diferente. Ela imagina que para ela poder pertencer, ela precisa conversar muito, ela precisa ser como as outras pessoas. E por conta dessa autocobrança toda, desse sentimento de deslocamento, ela começa a ficar com medo justamente de aparecer, porque se ela falar, pode ser que ela não fale assim tão bem, pode ser que ela não consiga se expressar direito, pode ser que ela não consiga organizar as frases dela, pode ser que ela fale muito baixo e aí as pessoas não vão ouvir, ela vai ter que ficar repetindo, pode ser que ela demonstre algum tipo de nervosismo, então ela também tem medo de ser julgada nesse sentido, e ela começa a criar várias inseguranças sobre a forma como ela pode se expressar. Ela começa a imaginar que ela não tem assim tanta coisa interessante para falar, ela acha que ela não tem assunto, muitas vezes não é porque ela de fato não tem assunto, é porque todo aquele contexto social, aquele grupo está fazendo com que ela se sinta tão sobrecarregada, tão desconfortável, que ela não consegue simplesmente viver aquele momento. Ela começa a viver dentro da própria imaginação. É muito pesado para ela. E por conta desse peso, ela não consegue se concentrar para poder pensar em assuntos, para poder participar de verdade daquela conversa. E ela vai cada vez mais se fechando. Às vezes até mesmo a postura dela é mais fechada. Ela fica assim, ó, ela fica num cantinho assim, né? E aí alguém fala, ela só dá uma risadinha assim. Aí vem o bendito lá e fala o seguinte pra ela: nossa, mas você não tá falando nada, nem ouvi a voz da Karina hoje. Aí você fica assim, né? Você fica mal, você não sabe o que falar. Porque a pessoa tá destacando aquilo que você não queria que ela percebesse em você. Então tu fica com mais vergonha e aí você começa a imaginar que todas as pessoas pensam que você é muito tímido, que esse é teu jeito e que se você começar a mudar essa timidez, começar a falar mais, no caso, a pessoa vai notar você e aí você fica com vergonha de ser notado e fica sempre mais quietinho, mais para baixo. Você se identifica com alguma dessas coisas que eu estou falando aqui? Coloca nos comentários pra gente conversar aqui. A questão é que daí essa pessoa ela vai criando uma imagem de si que sempre está relacionada com a timidez. É muito comum eu perguntar para os meus pacientes como que eles se veem. Aí eu falo, fulaninho, né, o nome da pessoa, para a pessoa completar. Aí a pessoa fala, eu sou mais quieto, eu sou uma pessoa mais reservada, eu não gosto muito de me expor, eu sou mais tímido, eu tenho insegurança. Poxa, a pessoa fala somente sobre essa timidez e ela não consegue perceber o todo dela, não consegue perceber os pontos fortes que tem, as habilidades que tem, porque ela fica muito presa nesse conceito de timidez sobre ela mesma. Ou seja, ela vai ir para um grupo como se ela tivesse aqui na testa escrito: tímido, não fala muito. Ela se vê dessa forma e ela se comporta dessa forma, tanto na sua linguagem não verbal, como verbal também, tudo aquilo que ela fala, a forma como ela fala, e também naquilo que ela faz em um grupo. Aí a pessoa daqui a pouco já começa a
a ficar calculando o horário certo de chegar no grupo. Nossa, porque se eu chegar muito cedo, eu vou ter que cumprimentar menos pessoas. Mas aí, ao mesmo tempo, conforme as pessoas chegam, eu vou ter que me levantar. Ai, eu não sei, se eu chegar muito cedo, talvez vai ficar muito ruim, porque vão achar que não é o mais adequado. Tá, mas se eu chegar depois, já vai ter um monte de gente, aí eu vou ter que ficar cumprimentando um por um. Nossa, eu vou ficar com muita vergonha, porque quando eu chegar, todo mundo vai olhar pra mim. E aí você percebe que a gente começa a criar todo um cenário, todo um diálogo interno na nossa cabeça só pelo fato de pensar em ir em determinado lugar. Uma festa de família, com pessoas da família do nosso esposo, da nossa esposa, com colegas de trabalho, pessoas da faculdade, e assim vai. Em diferentes grupos sociais, você já começa a imaginar coisas negativas. Nossa, as pessoas vão me olhar, nossa, vai ser desconfortável. Ai, mas e na hora de ir embora, será que eu vou ter que cumprimentar todo mundo? Eu não gosto, eu quero ir mais cedo, mas também não dá, porque vão achar que é ruim eu sair muito cedo da festa. E aí começa um desconforto muito grande. Durante o evento, você fica lá, como eu falei, com aquela postura mais fechada. Karina, eu estou me identificando com tudo isso que você está falando. Eu já vivenciei isso em grupos. O que eu faço, então? Primeiro, a gente precisa olhar para essa forma de funcionar que você foi criando ao longo da tua vida. Talvez por anos você age exatamente desse jeito. Então não dá pra gente esperar que de repente agora eu vou te falar assim, vai lá e fala mais, vai lá e começa a se expor aos poucos e que você vai começar, nossa, tudo vai mudar na tua vida. Existe uma dica mágica que eu vou te falar aqui nesse vídeo e a partir de hoje vai ser tudo diferente, você vai se ver diferente, você vai se comportar diferente nos grupos. Não, a gente precisa sim entender a história que você está tendo, o tempo que isso vem se repetindo na tua vida e a partir disso ressignificar tudo isso que você viveu. O que significa isso? Pode ser que por muito tempo eu aprendi que eu sou uma pessoa tímida e que eu não sei conversar bem. A partir do dia de hoje a gente vai começar a entender que isso aconteceu por conta de experiências, de aprendizados que você teve, mas que não quer dizer que isso te define por completo e que sempre vai precisar ser dessa forma. Tá tudo bem se em algum momento você chegar, você ficar acanhado, mas você vai tomar consciência desse acanhamento, você vai procurar identificar o que está te deixando acanhado e vai procurar mudar esse teu comportamento a partir disso, porque a vergonha ela é uma emoção, e uma emoção não necessariamente é uma verdade, é apenas algo que você aprendeu a sentir ao longo da tua jornada. Agora você vai descobrir que você pode ter uma emoção que está associada ao se expor mais positiva. Ao longo do tempo, talvez ela foi negativa, talvez foi vergonha, talvez foi ansiedade, talvez foi medo, e a partir de hoje a gente vai começar a pensar em emoções que possam despertar aí em você algo positivo, como por exemplo a empolgação de você estar perto de alguém que você gosta, como por exemplo a confiança de saber que você pode se expressar. E aí como que a gente constrói esses sentimentos? Aí sim, primeiro mudando a forma como a gente enxerga todo o social e a si mesmo. Então olha, a partir de hoje eu vou buscar falar do meu jeito, eu vou buscar falar, mesmo que eu me perca em algum momento, eu não preciso ser perfeita, eu só quero me conectar, eu só quero estar próximo de pessoas que são legais, eu quero estar perto de pessoas que gostam de mim do jeito que eu sou, com as minhas características, então eu vou procurar ser verdadeiro, eu vou procurar viver aquilo que está acontecendo. Ó, você já mudou uma perspectiva, ao invés de você ir com aquele sentimento de nossa, é tão desagradável, é tão ruim estar em grupo, o que as pessoas vão falar de mim e tal, você vai pensar, eu quero ir lá me conectar, eu quero ir lá aproveitar, eu quero ver como é que vai ser, não precisa ser perfeito. Mudou completamente a tua perspectiva sobre se expor em grupos. A partir disso, você já vai começando a mudar os seus sentimentos também. Se antes lá você ficava com medo do julgamento, ficava com vergonha, agora você vai cultivar mais a confiança, cultivar mais essa energia gostosa assim, de pensar em estar com alguém. E o que vai concretizar de fato tudo isso, para que esses sentimentos eles se consolidem dentro de você, para que essas percepções se consolidem dentro de você, é as ações que você vai ter a partir de agora. Então, a partir de hoje, você vai buscar ir com essa energia e você vai procurar ter uma postura mais aberta, quem sabe uma postura de quem chega e cumprimenta uma pessoa, de quem chega e puxa um assunto quando tem vontade, quando vem na imaginação alguma coisa, se não vir também tá tudo certo. Vai ser aquela pessoa que vai ouvir, não vai se cobrar de ter que falar o tempo inteiro, mas simplesmente vai procurar ouvir o que os outros estão falando.
Porque se de repente surgir uma ideia, você fala, que vai daqui a pouco puxar a conversa aqui com um coleguinha do lado, se, por exemplo, tem medo de falar ainda com um grupo inteiro, mas você já vai estar num movimento diferente. Desse jeito você vai descobrindo que você pertence a esse grupo, você vai descobrindo que você pode reagir nesse grupo do jeito que você é, sem toda aquela cobrança de ter que falar muito e tudo mais, e do jeito perfeito. E aí tu pode ter certeza que a cada dia que passa, você vai se sentindo melhor e bem dentro desses grupos para você poder aproveitar de fato, porque no fim é sobre isso, é sobre você viver, é sobre experiências, é sobre conexões e não sobre você falar de maneira perfeita. O que você acha? Faz sentido para você isso que eu estou te falando? Você se identificou com algo? Coloca aqui nos comentários e se sim, se esse vídeo fez sentido para você, já deixa também o teu like aqui, a tua curtida, é muito importante para mim, para que mais pessoas possam ver esse conteúdo. Dessa forma você vai poder, além de me ajudar outras pessoas que precisam assistir esse vídeo falando sobre socializar em grupos. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo e se você precisar de um acompanhamento mais próximo para te ajudar nesse processo de superação da timidez, é só clicar no link da descrição e conhecer a nossa terapia especializada em timidez. Até o próximo vídeo.